Boas noites. Nessa nossa última reunião do ano, nós vamos aproveitar para introduzir até um pequeno estudo sobre o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Né? Por que esse livro? Porque trata-se de uma forma muito simplificada a história espiritual do planeta Terra. Né? Quando nós buscamos a verdade, né, ela é empalidecida pelas nossas pesquisas de natureza material, porque nos faltam provas, evidências, comprovações, né? E, portanto, a dificuldade no mundo corpóreo, no mundo encarnado, de alcançarmos as causas das coisas, de modo geral, né? De modo amplo. E Emmanuel nos traz aqui justamente as causas, a história do planeta. É claro que muito fragmentado e bem sucinto, né? Mesmo porque poderia comprometer até a pesquisa desenvolvida na própria Terra, né? Mas a gente vai aproveitar dessas informações que ele nos traz para buscarmos algumas referências encontradas aqui, né? E essa história da Terra foi destacado aqui justamente a transição, né? Que transição é essa? Através da doutrina de Kardec, né? Dos espíritos, nos é ensinado que, e sempre a referência são os espíritos, porque eles detêm a verdade, né? Aqueles que falam em nome de Deus, eles nos ensinam que existem categorias de planetas, né? Planetas primitivos, de provas e expiações, de regeneração, né? E aí por diante, né? Não é absoluta essa divisão, mas é uma referência, né? Neste caso aqui, Emmanuel nos traz justamente a transformação de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, né? É algo semelhante ao que está ocorrendo agora, em que estamos vivenciando a transformação de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então a história justamente nos ajuda a, estudando o passado, inferir sobre o que acontece no presente e até no futuro, né? Então, vamos aqui nesse capítulo, né? A grande transição de Emmanuel. Eu vou ler os parágrafos e fazendo alguns comentários. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos pela superfície do globo no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Então, de quem que ele está falando aqui? Ele está falando dos nativos, dos espíritos que, através da evolução biológica, atingiram a condição de antropóides, né? São espíritos que são já primatas, né? E que os espíritos superiores, numa manipulação genética, foi aprimorando a própria espécie que se desenvolvia aqui a partir do reino, né? A partir do reino animal, né? Vamos lá. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestilizado,
e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Mas também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que na maioridade elas se lembrem disso. Muito bem. Vamos a alguns números, né? O universo foi criado há aproximadamente 15 bilhões de anos. É inimaginável. A Terra se parece ter sido criada há 4,5 a 5 bilhões de anos. Né? Uma massa gasosa que vai resfriando e vai, à medida que resfria, as coisas vão liquefazendo e solidificando, e assim sucessivamente. Nós estamos falando em bilhões de anos. Né? O homem, né, ele, como antropóide, né, ele tem a sua existência verificada há 3 a 5 milhões de anos. 3 a 5 milhões de anos. Isso na forma primitiva. Né? Isso significa, uma analogia que é divulgada, não conferida ainda, né? É só fazer umas continhas, dá para fazer isso, mas se considerarmos a existência da Terra um relógio de 24 horas, o homem surgiu no último segundo, né? Guardadas as devidas proporções, assim, é no finalzinho da existência da Terra que o homem surgiu, né? 5 milhões de anos, a semana retrasada, agora, né? Semana retrasada saiu na mídia o estudo da descoberta de 5 pegadas de bípedes humanos, né? Na Tanzânia. Então, isso foi descoberto na década de 70, aí descobriram as pegadas dos homens lá, né? Conservadas em lava, né? E aí se cobriu isso e a semana retrasada fechou um primeiro estudo sobre isso. E aquele bípede humano, ele é datado de aproximadamente 3,6 milhões de anos. Né? E aqui nós estamos falando ainda dos nativos. O que são os nativos? Aqueles espíritos que se desenvolveram na própria Terra a partir do reino animal. Né? É um planeta primitivo, né? São os avós do homem, né? Nós não podemos imaginar, não faz muito sentido a gente falar que o homem descende do macaco simplesmente, porque senão alguém perguntaria por que do zoológico da noite para o dia não sai algum homem enjaulado? Porque não é isso. O homem e o macaco têm um ancestral comum. A ideia é essa. Tem um ancestral, um ou vários ancestrais comuns, né?
daquele ancestral deu origem ao homem e a outro continuou lá na forma de primata dos macacos. Tal. Muito bem, agora aqui, para acelerar o processo de desenvolvimento do próprio corpo, inclusive perispiritual, como Emmanuel coloca, né, foram utilizados espíritos, vamos assim dizer, estrangeiros, né? Espíritos que já tinham a condição hominal muito desenvolvida, né? E aí ele abre agora o capítulo imediatamente depois desse que eu li, que é sobre o sistema de Capela, as raças adâmicas, né? É claro que essa nossa conversa, ela vai ser longa, né? Talvez se estenda por algumas semanas. Mas é interessante para, nesse intervalo, nós podermos fazer as pesquisas próprias, as checagens pessoais, né? O estudo individual, né? Vamos lá. O sistema de Capela. Então começa Emmanuel novamente. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. Então, a estrela de Capela é um sol, como o nosso Sol. E como o Sol, o nosso Sol tem vários planetas girando em torno dele, na estrela de Capela também tem vários planetas em torno dessa estrela, né? Dentre eles, um que tem uma semelhança com a própria Terra. Parece história de ficção, né? Mas vocês vão entender depois por que a ficção, né? Vamos lá. A sua luz, né, a luz da estrela de Capela, porque a estrela que emite luz é uma fonte primária, gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capela e o nosso planeta, já que a sua luz percorre o espaço com velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Outro parêntese. A luz é algo físico que tem a maior velocidade reconhecida fisicamente. Ela viaja 300 mil quilômetros por segundo. Se comparado a um carro que anda a 100 quilômetros por hora, né? Dá para perceber que a velocidade da luz é absurda. Então, só para nós termos uma ideia, a distância daqui até o Rio de Janeiro são 500 quilômetros. E de volta até São Paulo são 1.000 quilômetros. Então, se eu pego aqui em São Paulo, coloco uma lanterna e um espelho, e coloco um espelho lá no Rio de Janeiro, quando eu acendo esta lanterna, ela vai daqui até o Rio de Janeiro, bate no espelho de lá, volta no espelho daqui em São Paulo, bate no espelho daqui, volta para o Rio e assim sucessivamente. Cada ida e volta são 1.000 quilômetros, 500 quilômetros para ir, 500 quilômetros para voltar. Então, quando eu acendo essa lanterna, a luz vai daqui até o Rio e volta 300 vezes em um segundo. 300 vezes em um segundo. E aí nós vamos para a definição de ano-luz, né? Antes disso, vamos dar um exemplo, outro exemplo. A luz que sai do nosso Sol, ela viaja para a Terra, ela vai chegar aqui na Terra. A que velocidade? 300 mil quilômetros por segundo. Se sair um raio de luz do Sol agora, ele vai, mesmo com essa velocidade, demorar 500 segundos para chegar até a Terra, aproximadamente 8 minutos. Então a luz saiu de lá, apesar de toda essa velocidade, ela demora 8 minutos para chegar na Terra. Então a gente faz aquela brincadeira,
se o Sol emite a luz e logo em seguida ele explode, ele some, ele deixa de existir, essa última luz que ele emitiu vai demorar 8 minutos para chegar aqui na Terra, então eu continuo vendo o Sol depois que ele explodiu por 8 minutos. Né? Então eu só vou perceber que ele desapareceu 8 minutos depois, que é o tempo que o último raio de luz demorou para chegar até a nossa vista. Então, né, se a gente, nem tudo que existe a gente vê, nem tudo que a gente vê existe, aquilo já pode não estar existindo mais. No caso de Capella, né, ele fala em anos. Então o que é um ano-luz? Ora, se a luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo, ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano. Então, se eu pudesse sentar num raio de luz a 300 mil quilômetros por segundo, 1 ano-luz é a distância que a luz percorre nesse 1 ano. A estrela de Capella, né, ela está a 42 anos-luz. Isso quer dizer que a luz que sai de lá demora 42 anos para chegar aqui na Terra. É importante a gente ter algumas noções aí de números para a gente perceber os planos divinos e o nosso ritmo de vida, né? Porque o nosso ritmo de vida não tem nada a ver com esses números, né? Então vamos lá. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, ele está falando aqui que nós nos alimentamos dos animais, né? Como nas eras pré-históricas de sua existência, e que marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Né? Então, o que ele fez? Ele está comparando a condição moral da Terra em relação à condição moral de todos os planetas que envolvem Capella. Ele começa, quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, se comparados, né, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde aí ele descreve o que eu acabei de ler. Então, mesmo hoje, né, hoje, apesar de um planeta já que deu um passo à frente, ainda moralmente somos espíritos muito complicados. Essa referência à Capella, ela é recorrente na doutrina, apesar de estar explícito através de Emmanuel, né? Já dentro da doutrina, revista espírita, enfim, nas mensagens desses irmãos mais esclarecidos, através das palestras do Divaldo e etc., né? Esse intercâmbio entre planetas é algo comum, né? Comum, presente, contínuo, né? E é através desses impulsos que nós vamos nos transformando. Infelizmente, pelo nosso tempo, vamos interromper hoje. Na semana que vem nós vamos continuar esse texto, só que agora falando um pouquinho mais, né, da ocorrência disso e as evidências de alguns cientistas, muitos até contestados, né, sobre provas de que isso ocorreu. Ok? Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade.